Muito bom dia a todos, muito bom dia aos telespectadores da TV Câmara, os internautas, público aqui presente, os vereadores aqui presentes nessa audiência pública, que vai tratar sobre a execução das ações na área da saúde no segundo quadrimestre, referente aos meses que passaram aí de realização por parte da Secretaria de Saúde. Esta audiência pública realiza-se em cumprimento ao dispositivo no artigo 36 do parágrafo 5º da Lei Complementar de 13 de janeiro de 2012, que afirma que o gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual contará, no mínimo, com as seguintes informações: montante e fonte dos recursos aplicados no período, auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações, oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, contejando esses dados com indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. Nessa audiência pública ocupam a mesa de trabalho o secretário municipal de saúde, Dr. Carlos Guilherme Silveira Lima, acompanhado do secretário adjunto Marco Tolomio e dos diretores Lisbeth Almeida, Marcelo Gach e Fernando Zanetti. Conta aqui também na mesa de trabalho o senhor conselheiro do Conselho Municipal de Saúde, Benedito Pedro de Oliveira, está com a gente aqui fazendo parte também dessa audiência pública. Registramos também a presença do senhor vereador Gessé Silva, vereador Nicola também já passou por aqui, Nicola Neto, e também dos assessores, José Rômulo, assessor parlamentar do professor Edson, Andréia Souza, assessora parlamentar do vereador Ariel Katz, Edson Ávila, chefe de gabinete do vereador Isaac do Carmo, Cristiane Passais, assessora parlamentar do vereador João Henrique Dentim. Primeiramente, nessa audiência, a Secretaria de Saúde apresentará suas realizações durante o período de maio a agosto de 2025. Após a explanação, os vereadores presentes farão uso dos seus questionamentos. Só para a gente organizar, eu tenho o costume, para ficar bem didático, os vereadores que estão presentes, de dar 10 minutos para os vereadores para fazer a pergunta e a secretaria já responder, para não ficar algo para que possa responder no final, ficar meio sem nexo. Então, a gente pode fazer dessa forma, como eu tenho costume de fazer, para que possa até trazer uma dinâmica melhor, para que o vereador tenha resposta e possa fazer também aí os seus outros questionamentos referente até mesmo em cima da resposta que for dada aqui. Você, munícipe, também que acompanha a audiência conosco da galeria do plenário, poderá participar da tribuna por até 2 minutos. Esse é um tempo regimental, mas se for necessário também a gente pode estender, entendendo aí a complexidade, também a necessidade de tempo, para fazer suas perguntas para a Secretaria de Saúde. Basta se inscrever nos formulários que estão aí disponíveis nas primeiras fileiras. Encerrando a apresentação dos dados da Secretaria de Saúde, o formulário será recolhido e os inscritos serão chamados para a fala aqui após dos vereadores. Você também que nos acompanha pela TV Câmara Taubaté poderá participar. Basta enviar o seu nome e questionamento diretamente pelo WhatsApp. Anota o WhatsApp aí, quem está pela TV Câmara, pelas redes sociais, é o 12-3625-9501. E agora, nesse momento, concedemos a palavra
a representante da Secretaria de Saúde, que terá até 30 minutos para expor os dados relativos à prestação de contas das ações desenvolvidas no segundo quadrimestre desse ano. Quem vai fazer a apresentação é a diretora Lisbeth, correto? Com a palavra, diretora Lisbeth Almeida. Por favor, liberar o som da Lisbeth, lá da tribuna. Som. Bom dia. Está muito perto, né? Inicio a audiência pública do segundo quadrimestre de 2025, cumprimentando o nobre vereador Bob, o nosso secretário de Saúde, Dr. Carlos Guilherme, secretário adjunto Marco Tolomio, os diretores presentes, Fernando e Dr. Marcelo, cumprimento os demais vereadores, os assessores, os nossos gestores e funcionários presentes. Obrigada pela participação. E os ouvintes, né, participantes aí pela TV Câmara. Então, pode passar o próximo. A nossa primeira ação, né, a primeira apresentação de unidade de serviço de saúde, oferta e produção, com relação à ouvidoria. Então, nesses 4 meses, a gente recebeu 715 reclamações, 36 solicitações, 1.163 informações foram prestadas, 183 acessos na plataforma OneDoc, 5 denúncias, o que gerou 2.107 atendimentos. Atendimentos desses, 2.073 foram finalizados, com um percentual de conclusão de 98,39%. Na atenção primária, né, lembrando que a atenção primária, de acordo com os princípios e diretrizes do SUS, trata-se da porta principal de entrada, né, do sistema de saúde, ou seja, todos os pacientes munícipes que precisam passar, né, primeiro na APS ou na atenção básica, ser atendido, ser realizado o primeiro contato com os profissionais de saúde e, posteriormente, se necessário, ser encaminhado para outros serviços. Também na APS, é importante a gente deixar claro que nós temos 2 tipos de equipes que atendem lá na atenção primária. Então, a gente tem a equipe de EAP, equipe de atenção primária, que aqui em Taubaté é conhecido como PAMO, e as equipes de saúde da família. As equipes de saúde da família executam o cadastramento por meio dos agentes comunitários de saúde, para realizar os atendimentos nas áreas médica, odontológica, enfermagem, psicologia, assistência farmacêutica, nas unidades e nas residências. Atualmente são 21 unidades de saúde, com um total de 34 equipes. Dessas, 30 equipes estão na área urbana e 4 equipes na área rural. Nesse segundo quadrimestre, 147.235 pessoas foram cadastradas. Essas pessoas estão em 31.989 famílias. O recurso humano disponível em todas as 34 equipes de saúde da família são 347, o que gerou 244.476 atendimentos, com uma média mensal de 61.119 atendimentos.
A gente trouxe como um slide novo a produção total da oferta de cuidado realizado na unidade, né, além do atendimento médico. Então, os outros profissionais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agente comunitário, né, psicólogos, eles realizam vários atendimentos, né? Então, aqui está uma apresentação sobre isso. A coluna vermelha refere todas as equipes de saúde da família da área vermelha, que a gente divide por área vermelha, né? São 4 áreas. Todas as equipes da área amarela, todas as equipes da área azul e da área verde. Então, eu vou falar o total dos procedimentos, tá? No quadrimestre. No pré-natal foram realizados 2.239 atendimentos, 514 testes de gravidez, 2.414 atendimentos de preventivo, 297 visitas domiciliares, considerando todos os profissionais da Estratégia de Saúde da Família. Foram realizados 36.124 procedimentos de aferição de pressão, 4.419 de glicemia capilar, 5.283 distribuição de medicamento, 40.936 doses de vacinas, 3.781 curativos e 1.658 testes para as doenças de infecção sexual transmissível. E aí a gente trouxe também um gerenciamento que a gente faz das consultas ofertadas, né? Então, o generalista, na Estratégia de Saúde da Família, o total de consulta realizada por ele foi 34.119 e houveram 7.721 faltas, o que gerou 22% de absenteísmo. Especificamente, né, para a gente acompanhar uma oferta mais detalhada desse atendimento médico, o profissional generalista, em um mês, dentro desse quadrimestre, realizou, a gente ofertou de consulta 8.768 consultas, surgiram 1.719 faltas, foi realizado 1.226 acolhimentos. Então, na conclusão, foram efetivadas 8.275 consultas, o que gerou, né, em média, para o profissional generalista, na Estratégia de Saúde da Família, 2,22 pacientes por hora no atendimento, tá bom? Na pediatria, foram ofertadas 1.426 consultas, 229 faltas, 60 acolhimentos, consultas efetivadas 1.193, o que gerou 1,99 pacientes atendidos por hora. No atendimento de ginecologia, lá na estratégia, né, nas equipes de saúde da família, consultas ofertadas 1.999, 453 faltas, 96 acolhimentos, 1.641 consultas efetivadas, o que gerou 2,65 atendimento por hora. Lá na unidade básica de saúde, UBS, né, o PAMO, que é o posto de atendimento médico e odontológico, que eu falei que a gente tem aí as equipes de atenção primária. São realizados atendimento aos munícipes de Taubaté na área de clínica médica, ginecologia, obstetrícia, pediatria, odontologia, enfermagem, psicologia e assistência farmacêutica. Compreende 31 unidades. 2 delas na área rural, Registro e Vila Velha, 29 na área urbana, com 5 unidades com horários estendidos. O total de recursos humanos nessas unidades são 265, que realizaram 168.385 atendimentos, uma média mensal de 42.096. Aí, na mesma lógica de produção dos demais profissionais da unidade, foram realizados 1.742 pré-natal, 207 testes de gravidez, 1.272 preventivos,
982 retiradas de ponto. E aqui a gente não tem a informação da visita domiciliar, porque é uma equipe que não faz visita especificamente, como é o formato da Estratégia de Saúde da Família. 21.729 procedimentos de aferição de pressão, 2.257 procedimentos de glicemia, 3.271 medicamentos disponibilizados, 22.178 doses de vacina, 2.703 curativos e 1.136 testes de infecção sexualmente transmissível. Na consulta geral do clínico, em todas as unidades de PAMO, foram ofertadas 21.616 consultas. Nós tivemos 5.609 faltas, o que gerou 25,94% de absenteísmo. E aí, especificamente, em um mês do quadrimestre, foram realizadas consultas ofertadas 4.979, faltas 1.026, acolhimento 753, consultas efetivadas com o clínico geral 4.686, o que gerou 2,68 pacientes por hora. Na pediatria, consultas ofertadas 2.258, 658 faltas, 115 acolhimentos, consultas efetivadas 1.715, o que gerou 2,55 pacientes por hora. Ginecologia, consultas ofertadas 2.839, faltas 712, acolhimento 115, consultas efetivadas 2.277, o que gerou 2,97 pacientes por hora. E aí a gente vai mostrar para vocês nessa apresentação as obras realizadas, ações realizadas nesse momento. Então, o primeiro slide foi do Hiperdia, que são as ações de orientação, né, de prevenção e atividade coletiva. Sala de espera, as orientações sobre escorpião. Sala de espera no agosto dourado, as orientações sobre aleitamento. Agora sim, obras. As obras realizadas e em andamento. Bosque da Saúde, PAMO Imaculada, Jardim Resende e Santa Isabel. Aí agora a gente vai continuar na atenção primária relacionada ao UBS+. Pode passar, por favor? Na UBS+, são realizados os atendimentos aos munícipes de Taubaté nas áreas de clínica geral, ginecologia e obstetrícia, pediatria, odontologia, enfermagem, psicologia e assistência farmacêutica. Compreende 6 unidades. UBS+ Fazendinha, UBS+ Aeroporto, UBS+ Gurilândia, UBS+ Independência, UBS+ Murisco, UBS+ Chácaras Reunidas. O total de recursos humanos nessas unidades são 111. Foram realizados 81.895 atendimentos, com uma média mensal de 20.474. Também na UBS+, a gente trouxe essa produção. Então, no pré-natal, foram realizados 1.041 consultas, 180 atendimentos de teste rápido, 1.041 preventivo, 414 retiradas de ponto, 14.067 aferições de pressão, 1.849 procedimentos de glicemia, 2.258 medicamentos entregues, 38.441 doses de vacina, curativo 2.530 e 655 testes de infecção sexualmente transmissível. Potencial de consultas. Consultas ofertadas na clínica geral, na UBS+, foi 2.507, o que gerou 860 faltas. Foram realizados 589 acolhimentos,
consultas efetivadas, 2.236, o que gerou 2,85 pacientes por hora. Na pediatria, 1.171 consultas ofertadas, 279 faltas, 85 acolhimentos, 977 consultas efetivadas, o que gerou 3,10 pacientes por hora. Ginecologia, 1.587 consultas ofertadas, 415 faltas, 203 acolhimentos, o que gerou 1.375 consultas efetivadas, 3,49 pacientes por hora. E aí, para também trazer a informação aqui para vocês, na UBS+, o clínico geral, né, do total do atendimento agendado com o clínico geral foi 10.344 consultas e teve um total de falta de 3.872 pessoas que faltavam, né, o que gerou 37,43 de absenteísmo. Obra realizada, né, UBS+, futuro UBS+, SECAP. Nos exames de laboratório e de diagnóstico, nesse segundo quadrimestre, nos exames cardiológicos, foram atendidos 3.803 pacientes para esses exames, né, realizados. Nos exames radiológicos, 37.724, laboratoriais, 633.962, com total de exame de 674.769. Uma média mensal de 168.692. Saúde bucal. Atendimento em odontologia de toda a rede do município, contando com 76 unidades. Realiza procedimento curativo e preventivo, eliminando o problema existente e mantendo o controle da abordagem preventiva. São realizados também os atendimentos em caráter emergencial e os atendimentos especializados. Na saúde bucal, recursos humanos são 232 funcionários, o que gerou 47.470 atendimentos, uma média mensal de 11.867 pacientes. Na atenção especializada, a gente vai começar com as informações dos profissionais especialistas que atuam nas UBS+. Então, na UBS+, Fazendinha, nós temos cardiologia, atendimento de cardiologia, dermatologia, endocrinologia, geriatria, ortopedia e nutricionista. Lembrando que são aqueles pacientes que foram encaminhados pela atenção básica. Então, recursos humanos para isso são 9, foram realizados 3.293 atendimentos, o que gerou 967 faltas, com uma porcentagem de 29,36 e média mensal de 823. UBS+ Parque Aeroporto, UBS+ Aeroporto, a unidade realiza atendimentos nas seguintes especialidades médicas: dermatologia, endocrinologia, ortopedia. Então, são 3 profissionais, 3 recursos humanos, que realizaram 1.683 atendimentos, o que gerou 827 faltas, um percentual de 49,14%, média mensal de 421. UBS+ Gurilândia realiza os atendimentos nas seguintes especialidades: dermatologia, endocrinologia, geriatria, ortopedia e nutrição, de pacientes que foram atendidos, né, pela atenção básica. Recursos humanos são 6, atendimentos 802, falta de pacientes nas consultas 259, o que gerou 32,29%, média mensal de 201 atendimentos. UBS+ Independência, a unidade realiza atendimento nas seguintes especialidades: cardiologia, dermatologia, endocrinologia,
geriatria, ortopedia e nutrição. Recursos humanos, 7. Atendimentos realizados, 2.857. Falta de pacientes nas consultas, 582, o que gerou 20,37% de faltas, média mensal de 714. O BS mais Murisco, as especialidades médicas, cardiologia, dermatologia, endocrinologia, geriatria, ortopedia e nutrição. Recursos humanos, 8. Atendimentos realizados, 4.567. Faltas de paciente nas consultas, 1.217, o que gerou 26,65% e uma média mensal de 1.142 atendimentos. O BS mais chácaras reunidas, as especialidades médicas de dermatologia, endocrinologia, ortopedia e nutrição. Recursos humanos são 4, que gerou 1.098 atendimentos. Faltas de paciente nas consultas, 496, que gerou 45,17% de absenteísmo, média mensal de 207 pacientes. Continuando na atenção especializada, a gente também tem o atendimento no Centro Municipal de Especialidades Médicas, adulto, que executa atendimento nas seguintes especialidades: acupuntura, cardiologia, cirurgia geral, cirurgia plástica, cirurgia vascular, dermatologia, endocrinologia, fisiatria, gastroenterologia, neurocirurgia, neurologia, nutrição, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, pneumologia, reumatologia e urologia como referência da rede básica municipal. Recursos humanos, 99. Atendimentos realizados, 61.825. Falta de paciente nas consultas, 3.930, o que gerou 6,36% de absenteísmo, média mensal de 15.456. E aí, destrinchando os acolhimentos realizados, considerando aí um percentual baixo de absenteísmo, em maio foi realizado 269 acolhimentos, junho, 263, julho, 265, agosto, 321, o total de 1.118 acolhimentos. Centro Municipal da Terceira Idade Vila Marli. Não está errado? Não é o poliinfantil? Bom, vou seguir aqui. Espaço reservado ao atendimento médico à pessoa idosa, buscando promover agilidade, conforto e qualidade no serviço de saúde. São realizadas ações de promoção e prevenção por meio de uma avaliação geriátrica global, direcionada a residentes de Taubaté, integrantes do projeto Conviver e seus cônjuges, e ainda pacientes com Alzheimer. Recursos humanos, 10. Atendimentos realizados, 4.486. Falta de pacientes, 577, o que gerou 12,86% de absenteísmo, média mensal de 1.121. Centro Municipal da Terceira Idade, Unidade Fazendinha. Recursos humanos, 3. Atendimentos, 1.095. Falta de pacientes, 42, o que gerou 3,83% de absenteísmo, média mensal de 274. Centro da Mulher e Casa da Mãe é um local voltado à saúde da mulher. Abrange o atendimento de gestante de alto risco, ambulatório de planejamento familiar, atendimento de mastologia, exames de ultrassonografia e colposcopia. A unidade possui equipe multiprofissional composta por nutricionista, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, dentista e enfermagem para o melhor atendimento da população. Recursos humanos, 34. Atendimentos realizados, 13.355. Falta de pacientes, 1.881, o que gerou 14,84% de absenteísmo, média mensal de 3.339 atendimentos. Policlínica Infantil, responsável pelo atendimento aos munícipes residentes de Taubaté,
A unidade é composta por 8 especialidades médicas pediátricas, sendo elas alergia, cardiologia, cirurgia pediátrica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, neurologia e pneumologia. Dispõe de ambulatório de bebê de risco para os bebês que vêm das UTIs neonatais, recebendo acompanhamento multi e interdisciplinar, e o ambulatório de toxina botulínica. Recursos humanos, 36. Atendimentos realizados, 8.306. Falta de pacientes, 3.099, o que gerou 37,31% de absenteísmo, média mensal de 2.076 atendimentos. Ambulatório Municipal de Infectologia é um serviço de referência para atendimento à pessoa com doença infecto-contagiosa em hanseníase, tuberculose, hepatites virais, HIV, AIDS e outras ISTs, desenvolvendo atividades educativas e preventivas, como, por exemplo, campanhas, reuniões, palestras, treinamentos, entre outras atividades. Recursos humanos, 43. Itens fornecidos, 184.955. Atendimentos, receitas aviadas, 24.130. Média mensal de 4.705. EMAD Quality, Serviço de Assistência Domiciliar, é um serviço complementar aos cuidados realizados na atenção básica e nos serviços de urgência. Substitutivo ou complementar à internação hospitalar, responsável pelo gerenciamento e operacionalização das equipes multiprofissionais de atenção domiciliar. Recursos humanos, 27. Atendimentos realizados, 9.782, o que gerou uma média mensal de 2.445 atendimentos. Centro de Atenção Psicossocial. Tem por objetivo oferecer atendimento às pessoas com transtornos mentais crônicos e ou persistentes, por meio de cuidados clínicos e de reabilitação psicossocial, promoção da inclusão social, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários e apoio nas iniciativas em busca de autonomia e empoderamento social. Recursos humanos, 24. Atendimentos, 5.869. Atendimentos em grupos e oficinas, 2.917. Total de atendimentos, 8.896, o que gerou uma média mensal de 2.224 atendimentos. O CAPS-AD, o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas, oferece atendimento aos indivíduos com problemas relacionados com a dependência química, com a idade acima de 18 anos, que apresentam transtornos mentais decorrentes do uso abusivo de substâncias psicoativas, realizando acompanhamento clínico e reinserção social pelo acesso ao trabalho, serviço dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. Recursos humanos, 52. Atendimentos realizados, 5.749. Atendimentos em grupos e oficinas, 3.907. Total de atendimentos, 19.656, o que gerou uma média mensal de 4.914 atendimentos. CAPS Infantil, Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil. É um serviço de atendimento à criança e ao adolescente com transtornos mentais de maior complexidade e uso de substâncias psicoativas. Recursos humanos, 21. Atendimentos, 1.606. Atendimentos em grupos e oficinas, 1.630. Total de atendimentos, 3.236, que gerou uma média mensal de 809. E aí o nosso CAPS infantil está passando por obras, então aí tem as imagens. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais executa serviços ambulatoriais especializados por profissional médico e outros de nível superior para atendimento à pessoa com deficiência. Atendimentos realizados no segundo quadrimestre, 17.739. Média de atendimentos, 4.435. O CEDIC, Centro de Distúrbios da Comunicação, tem como objetivo oferecer diagnóstico precoce, atendimento e tratamento nas áreas dos distúrbios da comunicação,
com ações de atenção secundária à saúde, visando a inserção desses indivíduos de forma plena no contexto social, educacional e profissional. Recursos humanos, 19. Atendimentos realizados, 5.607, o que gerou uma média mensal de 1.402 atendimentos. Ambulatório Madre Cecília. O Ambulatório Madre Cecília é responsável por oferecer apoio técnico e clínico aos munícipes de Taubaté que apresentam deficiências física, mental, auditiva e ou visual, realizando atendimentos especializados e multidisciplinar nas seguintes áreas: fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia e acompanhamento médico especializado e neurologia, psiquiatria, clínica geral, pediatria e odontologia. Recursos humanos, 52 profissionais, o que gerou 9.771 atendimentos, numa média mensal de 2.443. Eu agradeço a atenção de todos, da Diretoria de Assistência à Saúde. Essa era a minha apresentação. Agora a gente vai passar para os números da urgência e emergência. Gestora Diana vai estar fazendo a apresentação. Continuando, só para me finalizar aqui a assistência farmacêutica, pode ser? Ah, sim. Assistência farmacêutica. A rede de distribuição de medicamentos no município é composta por 4 unidades. Semume Central, Semume Fazendinha, Semume Murisco e Nuame. Além de disponibilizar medicamentos de atenção primária em todas as UBSs, possui uma relação municipal de medicamentos essenciais Remume, para atender a atenção primária e especialidades. O programa de dispensação dos medicamentos de componente especializado, que corresponde aos medicamentos de alta complexidade, é executado pela farmácia do município. Porém, a aquisição, bem como a aprovação de processos, é realizado pela DRS, que é o Departamento Regional de Saúde 17 de Taubaté. Assistência farmacêutica, recursos humanos, 60. Receita aviadas nas unidades, 99.606. Itens distribuído por demanda judicial, 43.457. Receitas aviadas no Semume, 53.066. Itens distribuídos na unidade, 5.595.349. Itens distribuídos para diabetes, 269.802. Total de itens distribuídos, 5.865.151. Média mensal de itens distribuídos, 1.466.288. Assistência farmacêutica, Semume Fazendinha. Recursos humanos, 5. Receitas aviadas no Semume Fazendinha, 24.159. Itens distribuídos na unidade, 2.600.391. Itens distribuídos para diabetes, 84.532. Total de itens distribuídos, 2.684.923. Média mensal de itens distribuídos, 671.235. Assistência farmacêutica, Semume Murisco, início da atividade no dia 30/4/2024. Recursos humanos, 6. Receitas aviadas no Semume Murisco, 27.943. Itens distribuídos na unidade, 2.647.513. Itens distribuídos para diabetes, 74.939. Total de itens distribuídos, 2.729.452. Média mensal de itens distribuídos, 608.613. Agora sim, acabou a minha parte. Agora, Diana. Gestora Diana vai fazer a apresentação da urgência e emergência do município.
Bom dia a todos, bom dia, nobre vereador Bob, bom dia, nosso secretário, nosso diretor de atenção, né, doutor Marcelo, doutor Carlos, nosso secretário, o Fernando, diretor de administrativo, e a Lisbeth, que acabou de apresentar, a nossa diretora de assistência. Vou apresentar os dados da urgência e emergência. Então, a urgência e emergência é os atendimentos das unidades, que compreende os bairros, então, no Centro, San Marino, Santa Helena, no SECAP, e o HMUT também, que é o atendimento da PSI infantil e a ginecologia e obstetrícia. Então, compreende o serviço clínica geral, médico emergencista, ortopedia, cirurgia geral, neurologista, oftalmologista, dentista e pediatria e demais serviços que são raio-x e exames laboratoriais. O pronto-socorro municipal, então, lá nós temos clínico geral, emergencista, ortopedista, cirurgião geral à distância e neurologia à distância. Então, os pacientes que necessitam desse atendimento de cirurgia geral e neurologia, então, são acionados esses profissionais para fazer a avaliação. Recursos humanos, 157, atendimentos, 44.034, exames laboratoriais, 67.505, exames radiológicos, 33.978, uma média mensal de 11.009. UPA San Marino, então, lá nós temos clínica geral, pediatria, médico emergencista, ortopedia, oftalmologia à distância, odontologia noturno, cirurgião geral à distância e neurologia também à distância. Recursos humanos, 81 profissionais, atendimentos, esse quadrimestre, então, nós tivemos 53.637 atendimentos, exames laboratoriais foram realizados 43.753, exames radiológicos 14.103 e uma média mensal de 13.409 atendimentos. UPA Santa Helena, então, atendimento toda a urgência e emergência, então, são 24 horas, então, compreende aí a clínica geral, pediatria, médico emergencista, ortopedia, odontologia noturno, oftalmo à distância, cirurgião geral à distância e neurologia à distância. Nesse quadrimestre, nós tivemos de recursos humanos 66 profissionais, atendimentos 44.034, exames laboratoriais 33.083, foram realizados de exames radiológicos 11.742, uma média mensal de 12.259. A UPA SECAP, lá nós temos clínico geral, pediatria e emergencista. Recursos humanos, 41 profissionais, atendimentos 33.888, exames laboratoriais realizados, 9.236, exames radiológicos, 10.485, uma média mensal de 8.472 atendimentos. Na assistência hospitalar, então, temos o Hospital HMUT, que atende, então, os 39 municípios da RAS 17, a porta aberta para as áreas de ginecologia, obstetrícia e pediatria, que é o PSI. E com atendimento, então, 24 horas nesses setores de ginecologia e pediatria. Oferece, então, atendimento para o município de Taubaté e também para os 39 municípios da RAS 17, cardiologia, dermatologia, endocrinologia, fonoaudiologia, gastroenterologia, hematologia, infectologia, mastologia, nefrologia, ortopedia, otorrinolaringologia, pneumologia, psiquiatria e urologia. O hospital, então, ele compreende de 206 leitos, sendo 172 de internação. Nas especialidades clínica médica são 73, cirurgia 30, obstetrícia 30, pediatria 18, saúde mental 16, hospital dia HIV/AIDS são 5 leitos, 34 leitos complementares de UTI, que são distribuídos entre UTI neonatal, UTI pediátrica e 2 UTIs adulto.
o Hospital Universitário de Taubaté, então, nesse quadrimestre, então, ele fez um atendimento ambulatorial de 29.496. Os atendimentos de urgência e emergência na pediatria e no PSGO, ginecologia e obstetrícia, 24.609. Cirurgias ofertadas, 788. Tivemos um aumento em relação ao último quadrimestre. Exames, 69.410. Internações hospitalares, 3.030. Pacientes encaminhados para o HMUT, que são das nossas UPAs, o PSM, PS Central, né, o PSM, o CECAP, UPA Santa Helena e UPA São Marinos, 824 pacientes. O total de todos os atendimentos, 128.157. Também, no segundo quadrimestre, nós conseguimos oferecer para a saúde auditiva, então foram protetizados 347 pessoas. Apresentar os dados agora da vigilância em saúde. Então, a vigilância em saúde, ela compreende o CCZ, Visa, CAS e a vigilância epidemiológica. Vigilância sanitária, então, ela tem como objetivo prevenir, minimizar e eliminar riscos à saúde, promover a saúde pública por meio de ações educativas. Então, a gente fiscaliza e orienta comerciantes, profissionais de saúde e a comunidade também. São realizados monitoração, fiscalização, controle de bens que se relacionam direta ou indiretamente à saúde. Recursos humanos, tivemos 24, um aumento em relação ao quadrimestre passado, que tivemos 21 profissionais. Atendimentos, 2.758, uma média mensal de 690 atendimentos. A VE, então, é Vigilância Epidemiológica e Ambiental, tem como objetivo, então, a manutenção da vigilância sistemática, o registro de doenças de notificação compulsória, desenvolve ações de prevenção, monitora e também controla as doenças crônicas não transmissíveis. Recursos humanos, 16. Número de doenças notificadas, 11.920. Número de doenças confirmadas, 4.147. O CAS, então, são controle de animais sinantrópicos, realiza ações de vigilância e controles do Aedes aegypti, e realiza também o controle de outros animais, né? Então, são baratas, aranhas, escorpiões, ratos, morcegos, pombos, carrapatos, abelhas e dentre outros. Então, todos esses animais, o CAS faz o controle, monitora e atende aos chamados da população também em relação a dúvidas quanto a esses animais e faz vistoria também nos locais e residências. Recursos humanos, 101. Reclamações recebidas, 744, reclamações atendidas, 853, ações de monitoramento, 23.014, ação de controle e 22.419. O CCZ, então, é o Serviço de Captura de Animais de Grande Porte, Pequeno Porte, Observação de Animais Suspeitos de Raiva, Vacinação antirrábica de rotina, Prevenção e Criação ao abate clandestino de animais de grande e médio porte na zona rural, alojamento de animais abandonados e incentivos à adoção. Recursos humanos, 22 profissionais que realizam esse trabalho, uma média mensal de animais abrigados. Vou pedir aqui desculpa para vocês que o slide saiu errado, então nós temos então 419 animais abrigados nesse quadrimestre. Depois nós vamos mandar a correção, tá, para vocês. Número de animais adotados, 101. Atendimentos, 1.759. Uma média mensal de 440. Serviço de Verificação de Óbito, SVO. Realiza a necropsia nos casos de pessoas falecidas sem assistência médica ou internadas que venham a óbito sem definição da causa-morte. Os casos de falecimento suspeitos ou causa de doença violenta são encaminhados ao IML.
que tem a responsabilidade do Estado. Então, recursos humanos, nós temos 11 profissionais, número de necropsias realizadas, 205. Desses casos, 191 foram moradores de Taubaté, número de residentes em Taubaté, 916, e número de ocorridas em Taubaté, 1.013. Acho que esses eram os dados da vigilância e da urgência. Quem vai apresentar isso? Com a palavra agora o diretor Fernando. Bom dia a todos, vereador Bob, mesa, cumprimento o doutor Carlos, os presentes, munícipes de Taubaté. A gente vai falar sobre as aplicações e ações de serviço de saúde, né, que basicamente é a parte financeira, né, da saúde e do município de Taubaté. E na apresentação a gente já, em números gerais, né, a gente consegue demonstrar que o maior investidor na saúde de Taubaté, na realidade, é o próprio município de Taubaté, que arrecada menos impostos em relação aos outros 3 entes, né, na federação. Então, as transferências da União, fundo a fundo, né, que vem via federação, a gente está falando em R$ 32.127.316. Transferências do Estado, que são os convênios, né, em gerais, a gente está falando de R$ 18.785.603. A taxa de fiscalização, vigilância sanitária, que são arrecadados no município, né? A gente está falando de R$ 25.108. E quando a gente fala de outras receitas, de tudo que o município coloca, né, de fonte 1, propriamente dita, a gente está falando de quase 96 milhões, ou seja, 95.883.49309. Né? É um volume bastante significativo se a gente comparar com os outros entes, né? Lembrando que saúde é tripartite. Né? Então, do segundo quadrimestre, o total de receita foram R$ 320.356.925. Pela lei 141 de 2021, é obrigatório o investimento de 15% de tudo que é arrecadado em saúde, né? O que seria 48.203, e o valor de fato aplicado, a gente está falando de 95.883, né? Então, a gente está falando que o município de Taubaté, ele coloca em dinheiro em saúde quase 30%, a gente está falando de 29,82% de recursos, né, totais. E aí, complementando essa parte financeira, é importante frisar que quando a gente fala fundo a fundo e fala do investimento federal, ali, aquele valor está incluso as emendas também que vieram via deputados federais e estaduais. Tá? Quando a gente fala de transferências, novamente, né? A execução das emendas impositivas do município, agora da saúde de Taubaté, a gente teve um total de envio, né, de R$ 10.726.805. Já foi executado R$ 6.675.000 e está em execução ainda R$ 4.050.000. Tá? Essas emendas que ainda estão em execução, muitas delas, né, 99% delas, está relacionado ao andamento de processos licitatórios e 50%, 60% delas, no mínimo, está relacionado a obras e construções das unidades de saúde do município, tá bem? E é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernando, pela apresentação. Antes de passar a palavra aqui para o doutor Carlos, gostaria de parabenizar pela forma que foi apresentado esse quadrimestre, bem destrinchado, bem explicativo. Isso mostra e dá mais uma transparência para os vereadores e até
até mesmo para quem está nos acompanhando pela TV Câmara e pelas redes sociais, quem está presente aqui também. Isso é importante a gente ter clareza nesses números e também alternando as pessoas que vão apresentar aonde tem mais propriedade para poder falar de certos temas. Parabéns, doutor, parabéns a todos aí da Secretaria que apresentaram esse quadrimestre aí. Passar a palavra para o doutor Carlos Guilherme agora, fazer suas colocações, suas explanações. Bom dia, que eu gostaria de cumprimentar o vereador Bob pela condução da nossa apresentação quadrimestral, presidente da Comissão de Saúde do município. Gostaria de cumprimentar toda a minha equipe da saúde, gostaria de cumprimentar o nosso representante do Comos, todos os assessores, gostaria de agradecer o comparecimento de todos, pessoal, os ouvintes da TV Câmara e os ouvintes que estão aqui no nosso plenário. Quando a gente traz esses dados para vocês, esses números para vocês, eu fico bastante lisonjeado da forma como, dentro daquilo que a gente tem, a gente consegue melhorar e produzir, e aí não depende tanto mais de incentivo, de mais aparelho, de mais unidades, e sim da vontade das pessoas, da vontade do servidor, da vontade dos nossos profissionais da área da saúde de estar atendendo os nossos pacientes. O que chama atenção na nossa apresentação, quando se fala da atenção básica, e aí eu faço um agradecimento direto ao Marco Tolomil, coube a ele, eu incumbi a ele a responsabilidade de estar à frente desse enorme desafio, e a gente presta atenção com relação ao nosso absenteísmo, né? O número de faltas, as consultas, o número de falta dos nossos pacientes nos agendamentos, ocupando filas, deixando-as cada vez maiores. Isso daí a gente vamos ter que dispor de recursos tecnológicos para poder enxugar essas filas e dar mais qualidade. E eu não posso esquecer de ressaltar, na atenção básica também, a presença importante da Larissa, nossa nutricionista, onde ela consegue identificar, seja por intermédio dos nossos nobres vereadores, seja por intermédio de a própria população solicitando uma atenção especial para que esses pacientes tenham um atendimento mais rápido diante do sofrimento e do padecimento deles. Então, o meu agradecimento pessoal ao trabalho que ela vem desenvolvendo frente à atenção básica. Gostaria de também dizer que a Mônica, de uma forma estratégica dentro da policlínica e dentro da área que coube a ela está organizando, deixando a fila mais racional e dando mais uniformidade no atendimento e na assistência. O doutor Leonardo também, num embate e numa luta constante em tentar conseguir ofertar a necessidade do atendimento de especialidades também, uma forma, um comportamento que merece toda a minha admiração e meu respeito profissional, a forma como ele está conduzindo, dimensionando e conversando com os colegas para que a gente possa cumprir essa nossa necessidade. Com relação à atenção básica, as minhas considerações são essas, vereador Bob. Vou falar um pouco agora da nossa urgência e emergência, onde a linha de frente a gente tem a Diana, que também consegue identificar pacientes com necessidade de um atendimento prioritário, seja por meio dos nossos nobres vereadores, ou por meio mesmo de familiares ou entes queridos que estão lutando e brigando para que os nossos pacientes tenham uma atenção diferenciada pelo próprio padecimento ou pela urgência da causa. E isso é extremamente importante identificar dentro de um montante enorme desse de atendimento,
os pacientes que merecem passar na frente, os pacientes com câncer, pacientes que precisam de cirurgia de urgência. E os senhores, nobres vereadores, sabem disso, sabem da necessidade de estar ouvindo essas pessoas, porque estão lutando entre a vida e a morte. Então, eu acho a nossa urgência e emergência melhorou bastante. A gente tem um feedback da sociedade, um feedback das nossas redes sociais, onde a urgência e emergência, o termo não é calmo, não deu uma acalmada, mas sim a gente está conseguindo atender da melhor forma possível dentro dos aparelhos que a gente tem para estar prestando esse tipo de atendimento. Voltando a falar do nosso HMUT, é um hospital que está em franca reforma. O prefeito Sérgio Vitor tem dirigido grande parte do tempo, de força, energia, para que esse hospital consiga, de uma forma consistente, estar atendendo toda a nossa população da maneira como ele tem que ser, grande, complexo, 39 municípios, é um hospital que tem um comportamento totalmente regionalizado. Estamos aumentando consideravelmente o número de leitos, estamos aumentando, dobramos o número de UTIs, de leitos adultos, reiniciamos todos os procedimentos cirúrgicos das nossas metas que o hospital precisa atender, voltamos com o serviço de cirurgia e, de uma forma pactuada no passado, hoje nós somos referência da urgência e emergência ortopédica de fraturas fechadas de pequeno porte. Então, o nosso hospital ele está superlotado, cheio de pacientes ortopédicos para serem operados, e isso vem de encontro com a linha de traçada por nós, para que ele realmente alcance a complexidade e o avanço que ele precisa ter. Como a minha consideração final, e isso eu estendo a todos os senhores, eu já compartilhei com os senhores pessoalmente, senhores nobres vereadores, é a condição dos recursos financeiros que o nosso município atravessa, a dificuldade desses recursos. Estamos durante um período extremamente árduo, com cortes e com dificuldades financeiras de todo o município. Isso reflete, claro, obviamente, na saúde, e a gente precisa ainda dar conta de credenciar o UBS mais SECAP, credenciar médicos especialistas para poder dar mais dignidade ao atendimento à nossa população. Essas são minhas considerações, nobre vereador Bob. Muito obrigado, Dr. Carlos, pelas suas considerações. Para deixar registrado aqui também, gostaria de franquear a palavra ao conselheiro Benedito Pedro de Oliveira, se quiser usar a palavra. O conselheiro não quer. Bom dia a todos e a todas. Eu faço parte do Conselho Municipal de Saúde, nessa parte orçamentária, né? E essa representação da saúde. E eu vejo aí que essa direção, né, essa secretaria, está fazendo tudo para que possa melhorar a saúde de Taubaté. E é o que nós do Conselho também acompanhamos e estamos vendo que está fluindo melhor. E é isso que a gente quer e está sempre fiscalizando e acompanhando para que tudo corra bem. Eu agradeço a todos pela palavra. Muito obrigado, seu Pedro. Gostaria também de registrar aqui a presença do assessor da vereadora, chefe de gabinete da vereadora Vivi, Lucas Alves, e também do assessor parlamentar Vinícius Nunes, assessor parlamentar da vereadora Thalita, está presente aqui com a gente. Para a gente dar encaminhamento agora para as nossas falas dos vereadores, vou iniciar aqui os questionamentos referente a algumas questões,
primeira delas, doutor, e até é bom que o senhor Benedito Pedro esteja aqui também acompanhando, agradeço a presença. Nas outras audiências, nós não tivemos representante do Conselho aqui. Hoje eu fico feliz pelo Conselho Municipal de Saúde estar presente com a gente, que a gente sabe também a importância que o Conselho tem na construção da política pública da cidade de Taubaté. Isso é muito importante, a participação. O que me faz, eu venho fazer a pergunta aqui hoje, doutor, a gente sabe sobre a questão da necessidade do neuropediatra na cidade de Taubaté. Nós sabemos e temos alguns números que nós temos quase 3.000 crianças aguardando o neuropediatra. Isso não é por falta de investimento da prefeitura, não é por falta de vontade. Nós sabemos que os médicos que estavam na rede, um está licenciado, o outro se aposentou, e a dificuldade que a gente tem de contratar esses médicos por conta até mesmo do valor do salário que esses médicos cobram na rede privada. Eu fiz um levantamento aí no comércio, nos consultórios privados da cidade. Essas consultas giram em torno de R$700, R$800 consulta, para daqui 6 meses ainda, doutor. Até no privado está demorado. E a gente sabe que a gente tem essa demanda muito grande. Eu fui autor aqui na Câmara Municipal de um requerimento solicitando informações ao senhor a possibilidade da contratação desses médicos de forma temporária, para que pudesse fazer uma prestação de serviço para a prefeitura, aonde fosse realizado um mutirão para que pudesse zerar essa fila. Essas mães que nos procuram aqui diariamente, a gente sabe o desespero que cada uma delas tem por conta de não conseguir o atendimento para os seus filhos. Nós sabemos que a prefeitura também já levou para o conselho a possibilidade de abertura de um novo concurso público para que possa contratar mais médicos, mas nós entendemos, e eu entendo nesse momento, que é o momento da gente fazer um grande mutirão, chamar essas mães, chamar essas crianças que estão aí precisando de atendimento, para que a gente possa zerar essas filas. Eu gostaria de perguntar para o senhor como é que está isso aí, até mesmo o contato com o conselho, se o conselho já chegou a sinalizar alguma coisa positiva. A última informação que eu tive foi que o Conselho Municipal não aceitou a proposta de estar realizando esse convênio com a prefeitura. A prefeitura está realizando esse convênio com os médicos. Eu queria saber como é que está toda essa questão, até mesmo para elucidar para as pessoas que estão nos assistindo e o desespero dessas mães também. Porque as mães, elas ficam tão desesperadas que elas não conseguem, na maioria das vezes, entender de quem que é a culpa, se a prefeitura está buscando alguma saída, algum norte, uma luz no fim do túnel para resolver essa questão do neuropediatra. Bom, vereador Bob, a pergunta do senhor é de extrema importância, é um dos pontos mais críticos e nevrálgicos da nossa pasta. A gente sempre usa como exemplo as crianças, mas a gente tem cerca de 20.000 pacientes sem assistência por falta desses especialistas. Estamos conversando com o Comos, fizemos várias reuniões e a gente, no nosso entendimento e na tentativa de sensibilizá-los com relação à necessidade de uma resolução emergencial. Claro que a longo prazo a gente tem a intenção de fazer concurso, mas isso demanda tempo e não traz a solução que a gente precisa. Quando a gente vai nas nossas unidades de saúde, a gente se depara com mães realmente que vêm falar com a gente, quando é que vai resolver essa situação. Eu dependo desses especialistas para fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento dessas crianças, ou seja, são quase 3.000 crianças, das quais não tem nenhum tipo de assistência na área que a neuropediatria precisa atender. Estamos vendo alternativas possíveis, entre elas a mais ágil, a mais rápida, a que me gera menos custos também, por ser uma questão temporária para o nosso município, é o credenciamento desses especialistas. Levamos essa proposta para o Comos, eles solicitaram alguns esclarecimentos que já foram encaminhados essa semana já. Estamos aguardando ansiosamente essa resposta.
Tem um nobre vereador da casa, o vereador Diego Fonseca, que já procurou o Ministério Público, já fez uma solicitação de solução de uma forma bem direta. Então, a gente vai ter que tomar essa atitude o quanto antes para poder dar um mínimo de respeito a essas mães aí e a essas nossas crianças desassistidas. Obrigado, doutor. Passar a palavra para o Marco Colombi também, que vai fazer uso da palavra. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade, vereador Bob. Eu vou falar mais como pai de uma criança especial do que como secretário adjunto na saúde e secretário de desenvolvimento social. O que precisa toda a população ter entendimento e todas as pessoas é que, em primeiro lugar, como eu trabalhei na indústria farmacêutica há 35 anos, a neuropediatria é uma especialidade, primeiro, de poucas pessoas, né? Você tem 100 ginecologistas na cidade, 100 ortopedistas, mas você não tem 10 neuropediatras na cidade. Esse é o primeiro ponto. Então, são poucas pessoas disponíveis para essa especialidade. No segundo momento, vem a questão de que, como é uma especialidade muito procurada e são poucos os profissionais disponíveis, 90% deles não atende nem convênio, são todos consultas particulares, porque você mesmo já citou, a média de consulta é de R$ 800 a R$ 1.000, justamente pela demanda muito grande e, consequentemente, você ter poucos profissionais disponíveis para atender. O número de pessoas especiais cresce a cada momento, né? O número de cada vez mais pessoas que são diagnosticadas com TEA, com TDAH e tudo mais, cresce assustadoramente. Os motivos pelos quais isso vem acontecendo, ninguém ainda falou, mas isso é uma realidade que vem se acontecendo. Então, não falta só especialidade na medicina, falta especialistas e falta profissionais para poder dar suporte. Se você for nas escolas, tem número de profissionais suficientes para atender a quantidade de pessoas que devem ser assistidas, né, adequadamente. As pessoas se formam em pedagogia, mas não fazem habilitação para lidar com crianças especiais. O nosso município sofre, não é só o nosso município, mas eu acho que precisa ser discutido de uma forma humanizada e não política, porque muitas vezes a questão política interfere na questão humana, né? Estão se discutindo como poderia contribuir muito, existe uma predisposição da secretaria e do prefeito para que nós contratarmos especialistas para acabarmos com a fila, mas fica essa discussão quanto à questão do concurso público. Eu acho que nesse momento não é nós discutirmos o concurso, e sim acabarmos com a fila. O concurso, até você abrir o edital de chamamento, fazer o concurso e vir chamar, leva um ano. Nós estamos falando de pessoas. Então, nós temos que deixar a questão política nesse momento e resolvermos a questão humana. E a questão humana é a necessidade do atendimento. Para isso está o doutor Carlos aqui, que tem esse interesse, tem o prefeito que deseja a contratação imediata, mas existe a politicagem que está atrapalhando. Eu acho que nós precisamos separar isso. Se nós desejamos realmente acolher os nossos munícipes, como também as demais especialidades que sofrem com a questão da fila, não só o neuropediatra, mas todas as especialidades que precisam ter um especialista para acabar com a fila, fazem parte desse pacote de uma contratação imediata para que nós possamos solucionar um problema emergencial na cidade. E para isso precisa existir a predisposição humanizada. Agora, na hora de nós discutirmos isso politicamente. E é importante nós frisarmos também, porque a gente dá muita potencialidade à questão da que a saúde está fraca em Taubaté, está ruim, o atendimento é ruim. Mas nós precisamos falar que 40% em média das especialidades, os pacientes que têm suas consultas marcadas não comparecem. Isso também compromete todo o sistema. Acabei de falar com o doutor Marcelo aqui, a gente reclama do neuropediatra, o Gamute está com o neuropediatra. Só nessa semana, 8 pessoas marcadas não foram. Então, onde está a real necessidade do neuropediatra na cidade, se todo mundo está gritando por atendimento e 8 pessoas que tinham agendamento não comparecem, prejudicando os demais da fila. Então, acho que nós precisamos fazer um outro alinhamento nisso, não potencializarmos somente o negativo, mas encontrarmos
soluções mais práticas e concisas, aonde nós possamos olhar de uma forma mais humanizada. Muito obrigado. Obrigado, Marco. E, doutor, eu já falei com o senhor até em algumas reuniões. Por favor. Eu falei com o senhor em algumas reuniões e volto a reafirmar aqui o meu compromisso. O senhor tem a minha palavra, o meu compromisso de que aquilo que a gente puder fazer por parte de emenda impositiva para ajudar a caminhar com isso, emendas que ainda não foram executadas, o senhor pode, eu já estou colocando elas à disposição, porque eu entendo que no momento de extrema necessidade, a gente tem que deixar as vaidades de lado para tentar resolver as questões. Se as emendas impositivas foram um caminho para fazer a contratação desses profissionais, o senhor já pode contar com as minhas emendas impositivas, aquelas que não foram executadas e aquelas que serão apresentadas agora no final do ano para o próximo ano. Eu estou à disposição para ser um parceiro, não da prefeitura, doutor, mas da comunidade, da sociedade taubatiana, das 310 mil pessoas que pagam os seus impostos e esperam que vejam aí retornar com serviço e serviço de qualidade. Então, que se nós temos uma necessidade a ser resolvida, um desafio a ser resolvido, a gente tem que deixar as vaidades de lado e todo mundo um apertar a mão do outro e resolver essa questão, porque é isso que o taubatiano, as pessoas em casa, espera da administração pública, espera do Conselho Municipal, espera dos vereadores. Uma união de forças para que a gente possa resolver toda essa questão. Então, o senhor já pode contar com as minhas emendas nos projetos que o senhor elaborar aí para a gente tentar zerar essas filas. Vereador, nobre a sua consideração, a forma como eu tenho entendimento do tamanho da preocupação, do problema, não só da minha preocupação, mas da preocupação do senhor e dos demais vereadores. Não podemos deixar de lado que isso é um problema do nosso município e dizer que o senhor sabe, a gente está buscando alternativas para conseguir que esse embaraço todo de aprovação, de certificação com relação ao Comus na aprovação do credenciamento desses médicos, a gente não pode ficar parado esperando que isso aconteça e esse pessoal e essas famílias ficam desassistidas. Estamos lançando mão de alguns projetos, o senhor tem conhecimento deles, mas eu vou torná-los públicos porque faça necessário. Um deles, o Dr. Marco, o Marco Tolomeu, ele já expôs aqui, que estamos já há 20 dias com o neuropediatra atendendo dentro do HMUT, mas tamanha a demanda que a gente tem, a gente sabe que é insuficiente. É aquele pássaro que enche o biquinho de água para apagar o incêndio da floresta, mas o senhor já dispôs as emendas, estamos providenciando carretas com especialistas para que possam vir aqui, pelo menos fazer o diagnóstico, matriciamento dessas crianças, para que elas sim possam ser conduzidas por pediatras para dar seguimento às doenças depois de terem feito os seus diagnósticos. Muito obrigado, doutor. O segundo questionamento, para encerrar a minha parte aqui nessa audiência pública, ver se tem alguém inscrito ou perguntas pela internet. Eu vi aqui um investimento de 95.883.493 reais e 9 centavos. Taubaté investe 29,82% na saúde, sendo que era obrigatório 15%. A gente está bem acima daquilo que pede. Eu só faço uma pergunta para o senhor, volto a reiterar e acredito muito nisso por ter estudado muito, é sobre o prontuário eletrônico. Eu tenho certeza que se a gente implantar o prontuário eletrônico aqui na cidade de Taubaté, a informatização dessas informações, nós vamos gastar esse dinheiro com ainda mais qualidade, gerando mais serviço, gerando mais eficiência, gerando mais economia para o município. Tenho certeza que esses valores a gente vai conseguir investir esses valores em outras áreas que hoje a prefeitura não consegue chegar, até mesmo na área da saúde. Então, volto a perguntar para o senhor novamente. A Secretaria de Saúde tem algum projeto ou ideia de implantar o prontuário eletrônico, o sistema informatizado na nossa rede, para que a gente possa economizar em exames, dar todo um atendimento especializado na questão de vagas por especialistas, para você ter um norte, saber aferir o que realmente está acontecendo nas unidades e para a gente ter mais economia com o dinheiro público. Aqui nesse caso, 29%, eu tenho certeza que se a prefeitura implantar esse sistema, nós vamos economizar muito na cidade de Taubaté. Eu não sei se o senhor já tem
algum planejamento, algum projeto sobre isso? Essa é a minha pergunta. Vereador Bob, a gente está desenvolvendo um sistema dentro das nossas unidades de urgência e emergência. São locais onde os pacientes eles têm livre demanda. Então, o paciente passa numa unidade no período da manhã, faz exame, faz raio-x, faz exame de sangue, colhe urina. E, às vezes, ele não fica satisfeito com o atendimento que ele teve. À noite, ele vai em outra unidade e repete os mesmos exames, se submete a isso, porque entende que pode ter uma diferença na avaliação dele como médico. E essa integração entre as unidades de urgência e emergência vai poder possibilitar que um médico que está atendendo na outra unidade consiga enxergar que esse paciente já fez o exame, já tem os resultados do exame. Essa parte tecnológica nós estamos estendendo, planejando estender para toda a nossa atenção básica agora, onde a gente também vai conseguir enxugar essas filas, que a gente chama de filas contaminadas. São famílias que procuraram outros meios de atendimento e estão na fila, mas não precisam mais de serem atendidas. Essas pessoas, esses pacientes, eles vão poder passar diante desse atendimento, desse filtro tecnológico e sair das filas, ou seja, a gente vai diminuir o número de filas, diminuir o tempo de espera. Com relação aos exames de laboratório, a gente vai ter uma forma racional, ou seja, o paciente passa no médico com essa inteligência, com essa tecnologia, ele vai fazer o exame vésperas do retorno dele, onde os exames estarão validados para que ele possa ser avaliado. Então, eu concordo com o senhor que a gente vai diminuir os custos, que a gente vai diminuir as filas, a gente vai diminuir o tempo de espera de exames e a gente vai tornar que esses recursos possam ser aplicados mesmo na área da saúde, mas em outros setores que estão ainda deficitários. Então, respondendo à pergunta do senhor, estamos desenvolvendo esses projetos, as UPAs e o HMUT. Vou passar para o senhor aqui hoje um paciente na UPA que precisa de uma tomografia. Ele sai do exame de tomografia do HMUT com um QR Code, onde tem as imagens e o laudo em até 2 horas, e isso pode ser olhado pelo próprio paciente ou em outras unidades dos hospitais já. Isso demonstra que estamos caminhando com essa ideia, para que a gente tenha esse sucesso aí. Muito obrigado, doutor. Passamos agora a palavra dos vereadores. Não tem nenhum vereador inscrito. Gostaria também, antes de franquear a palavra aqui, a Mari Labinas e a Cláudia Mendes, elas elogiam o atendimento e os colaboradores do CEDIC. Isso é muito bom. É bom receber elogio também. É bom você receber aí as solicitações, mas parabenizar também. Ela está parabenizando os colaboradores e o atendimento lá do CEDIC. Alguém da plateia se inscreveu? Pergunta da internet, do WhatsApp? Passar a palavra para o chefe de gabinete, o vereador Isaac Edson Ávila. Bom dia, presidente. Obrigado pela deferência ao secretário Marco, ao secretário Tolomio, aos outros componentes da secretaria, plateia. Eu gostaria de fazer uma pergunta, secretário Marco, que como a secretaria, se já está estudando ou já existe algum estudo com esse programa novo do Ministério da Saúde de mais médicos especialistas, que o governo nesse programa vai dar benefícios fiscais para hospitais particulares, filantrópicos, clínicas, usarem benefícios fiscais, dívidas fiscais, em troca de consultas, exames e tratamentos. Existe já um estudo da Secretaria com relação a como a Prefeitura, como o município pode ganhar com esse programa? Obrigado. Era essa a minha consideração. Com a palavra, secretário.
Edson, tudo bem? Bom dia. Primeiro, eu gostaria de agradecer a sua presença. A gente está realizando o estudo a respeito dessa pauta que você levantou. Eu vou deixar a Lisbeth, que é minha diretora da atenção básica, mas ela é muito capacitada na área de planejamento e é uma conhecedora das políticas públicas de saúde e está diretamente vinculada a todos os programas que saem, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual. Eu vou parar, vai ser a pessoa mais apta a estar respondendo. Ô Edson, esse programa do Ministério ele começou pequeno, né, com a intenção de mudar a lógica de pagamento de oferta de serviço, né, que o Ministério faz para o município. Então, isso começou o ano passado, só que ele cresceu muito, né? Então, o Ministério, hoje ele trabalha com 7 componentes dentro do mesmo programa. E 2 componentes o município que tem que aderir, é o município que, com a região, não só o município, mas o nosso colegiado dos outros municípios, tem que fazer um plano de ação regional, isso já foi feito, então a gente não faz sozinho, para a gente ofertar um eixo dele, que é a oferta de cuidado integrado. Isso o município está em fase final, a gente tem uma meta de começar essa OCI em outubro, o mês que vem, tá? Porque também teve todo esse planejamento anterior, né, com a região. E os outros componentes, tanto da vinda de profissional especialista, do credenciamento que o Ministério vai fazer com hospitais, com clínicas, tudo isso ainda está na decisão, na definição do Ministério da Saúde. Então, hoje, o Ministério da Saúde, com vários critérios, eles elegem o município, os hospitais, ele abre chamamento público, tá? Então, isso não é exclusivo do município ter que fazer um credenciamento ou não, tá? Então, assim que sair uma portaria indicando o município de Taubaté, nós vamos participar, tá bom? Dos outros componentes. Mas a oferta de cuidado integrado e o componente cirúrgico, a gente vai começar a executar em outubro, tá bom? Nada. Muito obrigado, Lisbeth. E não tendo mais nenhum inscrito, quer fazer alguma consideração, doutor? Alguém? Conselho? Alguma consideração? Para a gente encerrar. Com a palavra, o senhor Benedito Pedro de Oliveira. Então, as considerações finais é o seguinte, eu posso dizer, enquanto da Comissão da Saúde, né, pelo Conselho Municipal, que essa secretaria é a única que eu vejo, eu estou no 2º mandato, né, representa a União dos Aposentados, aqui em Taubaté, e a única secretaria que sempre tem alguém na reunião do Comos se apresentando, né, para que a gente possa discutir e procurar saber alguma melhoria para a saúde de Taubaté. Esses são os que eu tinha que falar. Bom? Obrigado, senhor Benedito Pedro, pelas palavras. Não tendo mais nenhum inscrito, e a gente já discutiu, já apresentou, eu declaro encerrada essa sessão, os temas que foram discutidos e propostos para hoje. Quero agradecer aqui a presença de todos, a você, telespectadores da TV Câmara, que nós possamos ter um bom dia e que Deus possa continuar abençoando a nossa cidade de Taubaté. Declaro encerrada essa audiência pública.